Hoje eu quero falar que o nosso Deus, Ele é incomparável em perdoar. Em perdoar. Miqueias, capítulo 7, versículos de 18 a 20. Vamos ler todos juntos a palavra de Deus. Vamos lá? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Deus é incomparável em perdoar. É o tema do sermão. Eu não chamo de sermão, porque sermão tem que ser de 40, 50 minutos, mas preste atenção, irmãos, que o pecado e a culpa pelo pecado é a razão e a causa maior dos nossos sofrimentos. A culpa, ela pode ser objetiva, quando você conscientemente quebra um princípio. Tem uma lei e você objetivamente desobedece àquela lei. Mas a culpa também ela é subjetiva. Quando nós quebramos os nossos próprios princípios internamente. E aí vem aquele negócio chamado de sentimento de culpa. Porque Deus, quando nos fez, colocou em nós um negócio chamado consciência. E a consciência é a luz vermelha que acende na nossa mente, no nosso coração, quando a gente peca, quando a gente faz alguma coisa de errado. E eu queria falar um pouco, quero falar do pecado do mundo, não quero falar do pecado na igreja, na minha vida, na sua vida. E as consequências que o pecado tem trazido para mim e para você. Principalmente o problema da culpa. Preste atenção que alguns resultados possíveis para o sentimento de culpa são os seguintes. Primeiro, falso bom comportamento. Você é um hipócrita. Você aparenta o que você não é. Segundo, você tem problemas físicos, porque você e eu, quando nós pecamos, a mão de Deus pesa sobre nós. Enquanto nós encobrirmos os nossos pecados, nós vamos o quê? Sofrer. Depressão, que é a perda da alegria. Davi diz, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Eu fiquei seco. Eu perdi todo o meu humor. A Bíblia fala também, e a gente encontra como consequências possíveis, indulgência no pecado, autocondenação, autopunição. Nós ficamos com expectativas também de reprovação. O que as pessoas estão pensando de mim? E tem uma coisa pior, que a culpa traz para nós uma espécie de detecção das falhas dos outros. A gente peca, fica com sentimento de culpa, aí quando o outro peca, aí você diz, aí está vendo? Era tão crente, era tão santo. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção para esse texto, porque se você ler o livro de Miqueias, ele foi contemporâneo do profeta Isaías.
E ele viveu o processo de degradação total da nação de Israel. E ele foi usado por Deus para denunciar isso, para declarar para essa nação que o Senhor iria puni-los por causa do pecado, porque Deus é justiça. E ele não toma o culpado por inocente. O nome Miqueias significa quem é como Yahvé. Em outras palavras, você podia botar o apelido de inigualável para o profeta Miqueias. E é justamente usando essa expressão que no versículo 18, vê aí no versículo 18, ele diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Ou seja, existe algum Deus que possa ser comparado com o Senhor? E ele vai responder. E ele vai nos mostrar nesses versículos aqui que o nosso Deus é o Deus que perdoa os pecados do seu povo. Ele vai nos ensinar que esse Deus que é justiça, esse Deus que é todo santo, ele tem prazer também na misericórdia, na benignidade. E a benignidade significa o amor misturado com a bondade. Então Deus, quando olha para mim e para você, mesmo sendo nós pecadores, mesmo sendo nós infiéis, o coração dele está cheio de misericórdia. E eu quero apresentar 6 argumentos aqui para você nesse texto, ou a partir desse texto. Porque Deus, ele é incomparável em perdoar. Primeiro, o perdão de Deus é incomparável no seu custo. O nosso Deus nos perdoa, e isso não custa nada para mim e para você, mas o perdão custou para Deus a morte do seu filho. Você já pensou nisso? Faz o seguinte, essa semana aí, na sua devocional, pega os versículos do Evangelho, os capítulos, que narram a crucificação de Jesus, o sofrimento de Jesus. E você começa a dizer assim: ele estava sofrendo não por causa dos pecados dele, mas por causa dos meus pecados. Veja que o perdão de Deus teve um custo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Quem crê em Jesus está salvo, tem a vida eterna. Quem não crê em Jesus está condenado. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então preste atenção. Todos os deuses, todos os ídolos, você pode fazer um estudo, todos os deuses são vingativos. Só o nosso Deus é perdoador. Ele é justiça, mas ele é amor. E não existe na sua vida pecado tão grande, pecado tão odiento, que a graça de Deus, que a misericórdia de Deus não possa perdoar você nessa noite. Ele é o Deus de toda misericórdia. Amém? Eu acho que para Deus criar o mundo, sustentar o mundo, governar o mundo, são tarefas muito simples e fáceis para Ele. Mas a coisa mais difícil foi Ele entregar seu Filho na cruz para morrer em nosso lugar. E Ele ali recebe sobre si toda a ira de Deus. E o castigo que nos traz a paz, o perdão, a salvação, foi derramado sobre Jesus. Ele morreu em nosso lugar.
Então preste atenção, o perdão desse Deus perdoador custou muito para ele. Custou a morte do seu próprio filho. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida pelos seus irmãos. E pode ter certeza, pode estar consciente disso, não existe. Por isso que, depois de passar 6 capítulos, e ainda na primeira parte do capítulo 7, denunciando o pecado do povo, o profeta Miqueias termina com essa palavra de esperança. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Deus está tratando aqui de pecado de crente. Segundo lugar, o perdão de Deus é incomparável na sua concessão. Todos nós, quando vamos perdoar alguém, a gente diz assim, né? Eu estou te perdoando, tá? Mas não faça de novo, não. Eu estou te perdoando, tá? Vou perdoar. Todo perdão humano, ele é condicional. Ele às vezes exige daquela pessoa que está sendo perdoada concessões. Mas, irmãos, abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, versos 48 e 49. Jesus foi num jantar na casa de um fariseu. E diz o texto que uma mulher da cidade, e essa mulher, ela não tem nome. Essa mulher se chama mulher pecadora. Pecadora. Essa mulher se aproxima de Jesus, e diz o texto de Lucas, que ela vai ungir os pés de Jesus. Mas eu queria que você lesse comigo os versículos 48 e 49, por favor. Por favor, vamos ler bem forte aí. 48 e 49, o que é que diz? Então, disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ela à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Veja que ato gracioso. Jesus nos perdoa, Deus nos perdoa, Deus nos concede perdão sem exigir absolutamente nada de mim e de você. Se você pegar o caso daquela mulher que foi flagrada em adultério, e foi trazida somente a mulher quando deveria ser pela lei, o casal, era uma armadilha para pegar Jesus. E Jesus então disse para aquela multidão de acusadores: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque a pena do flagrante do adultério é o apedrejamento do casal. E Jesus então pergunta para a mulher: onde estão os teus acusadores? Porque todos foram saindo. E Jesus diz para a mulher: eu também não te condeno. Vai e não peques o quê? Mais. Quando você estuda e lê o Evangelho de Lucas capítulo 15, nas parábolas, e eu quero frisar aqui o que está registrado lá em Lucas capítulo 15, versículo 20. Lucas capítulo 15, versículo 20, o que é que diz lá? Vamos ler juntos, o que é que diz? E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou.
correndo, o abraçou e o beijou. Louvado seja Deus por isso. O pai não guardava remorso do filho, mas o pai guardava o quê? Amor por filho. E eu quero dizer isso para você que nessa noite, você, meu irmão, que está vivendo uma luta contra o pecado, pode ter certeza que Deus é poderoso para te perdoar nesta noite, para te levantar, para lhe purificar, para lhe santificar de todo pecado e restaurar você e colocar você de pé. Colocar você de pé. Mas em terceiro lugar, o perdão de Deus é incomparável em sua frequência. Certa vez Pedro perguntou para Jesus: quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes? O que Jesus respondeu? Não, 70 vezes 7. Preste atenção. Preste atenção. Até quantas vezes Deus não perdoa? Pega seu histórico aí, sua capivara. Os pecados que você cometeu antes de ser crente e os pecados que você tem cometido contra Deus depois de crente. Você foi liberto do poder do pecado, mas você continua com a presença do pecado. E o bem que você não quer fazer, o bem que você quer fazer, você não consegue fazer, porque o pecado está presente dentro de você. E você cai, e você cede à tentação, e você se enche de culpa, se enche de remorso, se enche de vergonha. E muitas vezes, mesmo confessando o pecado, mesmo abandonando o pecado, você não se apropria desse perdão de Deus, porque você fica com ressentimento interno, remoendo dentro de você. Eu queria que você fosse, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Por favor, vamos ler juntos esse versículo precioso. O que diz aí? Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui é crente, tá? Deus é luz, e eu não posso viver no pecado dizendo que tenho comunhão com Deus. Mas eu me aproximo da luz, e eu confesso o meu pecado, e eu clamo pela justiça de Cristo. E o texto é claro, o verbo é muito forte, nos purifica, nos purifica. Esse verbo aqui mostra que essa purificação, ela é coletiva, ela é para a igreja toda, é para a família toda, são para todos os crentes. Esse verbo purifica, meu irmão, está no presente contínuo, que significa, ele purifica, continua purificando. Os pecados seus passados já foram perdoados. Os pecados presentes já estão perdoados. Os pecados do futuro que você vai cometer até a morte, tudo já está perdoado. Está tudo perdoado. Aí você diz: pastor, então eu vou aproveitar para dar uma pecada, mano. Não é assim. Porque depois que Deus nos libertou do pecado, o pecado não é mais prazer para a gente. O pecado é um acidente de percurso, o pecado é uma coisa indesejável. O pecado nos traz sofrimento, angústia, luta. Mas eu quero dizer para você que nesta noite você se aproprie do poder que existe nesse sangue purificador, nessa obra purificadora. Está viciado em pornografia pela internet? Deus liberta você hoje à noite. Está viciado em bebida, cigarro, fumo, jogo, viciado em sexo? Você está com os pensamentos errados aí, querendo sair da casinha?
sair do armário? Em nome de Jesus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Falo para os adolescentes, falo para os jovens que lutam, porque o pecado ele tenazmente nos assedia, e o diabo está ao nosso derredor, e dentro de nós existe esse conflito entre a carne e o espírito. Está tudo contra nós, só Deus, Ele é inigualável, porque Ele nos perdoa todo dia. Você vai pecar essa semana, você vai pecar na manhã, segunda, terça, quarta, quinta. Você peca, nós pecamos frequentemente. E Deus, Ele renova as suas misericórdias na nossa vida todas as manhãs, para nos purificar, para nos perdoar. Esse Deus é incomparável ou não? É incomparável. Quarto lugar, o perdão de Deus é inigualável, porque a sua natureza, o seu perdão é definitivo. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Diz o texto aqui de Miqueias, diz o texto, Ele perdoa a nossa iniquidade e esquece de todas as nossas transgressões. Ele pisa com seus pés sobre os nossos pecados e lança todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E dá um recado: é proibido pescar. Estou chamando a sua atenção para isso. Porque o perdão de Deus, lembre-se, assim como o pecado traz a culpa, traz a vergonha, traz a condenação, o perdão traz a justificação, traz a liberdade, traz a alegria, traz o prazer. O perdão de Deus restaura-nos completamente. Por isso que há muitas palavras, ou algumas palavras, sobre o perdão de Deus. Deus nos lava, Deus nos purifica, Deus apaga todas as nossas dívidas, apaga. Ele joga fora, Ele rasga a promissória do pecado, que é contra nós. Você já pensou nisso? Vocês mulheres têm um hábito, um defeito muito sério. É que vocês não esquecem os pecados dos maridos. Você perdoa, mas na próxima briga, você traz tudo, coisa lá do passado. Eu às vezes falo para trás, mas isso aí já está perdoado, foi o ano passado. E os crentes que são doentes por guardar comprovante de pagamento? Presta atenção. Quando a conta está paga, quando a sua vida está acertada diante de Deus, diante do tribunal de Deus, diante do trono da graça de Deus, nenhuma condenação há mais para você. Abra sua Bíblia, por favor. Lá em Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 33. Vamos começar do 32, diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Versículo 33, vamos lá? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também o quê? Intercede por nós. Louvado seja Deus.
A nossa dívida está quitada, os nossos pecados estão perdoados, nenhuma condenação há sobre a sua vida se você está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Mas eu queria colocar uma quinta razão. O perdão de Deus é incomparável em seu custo. O perdão de Deus é incomparável em sua concessão. O perdão de Deus é incomparável em sua frequência. O perdão de Deus é incomparável na sua forma definitiva de perdoar. Mas o perdão de Deus também é incomparável em seu poder. Em seu poder. E eu queria que você entendesse isso aqui. Porque diz o texto de Miqueias, no versículo 18, ele diz que Deus perdoa a nossa iniquidade e a transgressão do restante da sua herança. Porque Deus tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades. Presta atenção, que aqui há um significado teológico muito forte. Porque Deus não somente perdoa, mas Deus também subjuga os nossos pecados. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então presta atenção, na sua regeneração, na sua conversão, Deus pisou. Deus tirou de você, não somente a culpa, não somente a condenação, mas tirou o poder do pecado da sua vida. Você pode ou não pode hoje. Você luta. Vamos lá para a 1 de João, por favor. Rapidinho. Eu queria ler com você. Primeira João, capítulo 3, versículo 7. Vamos ler juntos 7, 8 e 9. Vamos lá, bem forte. 1 João 3, 7, 8 e 9. Vamos lá? Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aí continua. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Louvado seja Deus. Em Cristo se cumpriu o proto-evangelho, Gênesis 3,15. Na maldição da mulher. E ele disse claramente na profecia, Deus comunicou ainda no Éden, que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A serpente lhe feriria o calcanhar. Mas a obra de Cristo é definitiva, é completa, é total. Diz o autor aos Hebreus, Ele nos salva completamente, Ele nos salva perfeitamente. A obra de Cristo é poderosíssima, não somente para nos perdoar, mas para resolver definitivamente o pecado da nossa vida, o sofrimento, a morte, as tristezas. Amém? Mas se anima, pelo amor de Deus. O nosso Deus, Ele é o quê? Incomparável. O seu perdão, nenhuma. C.S. Lewis diz, a maior diferença, a grande diferença do cristianismo de todas as religiões do mundo é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Não há misericórdia em outro lugar que não seja em Jesus Cristo.
em Jesus Cristo. Você é filho de Deus. Jesus Cristo subiu e deu a sua vida por você. E nenhum pecado que você cometer até você morrer vai mudar o amor de Deus sobre a sua vida. Então trate o pecado, confesse o pecado, abandone o pecado. Lute contra o pecado. Ele perdoa e subjuga os nossos pecados. Ele perdoa o resultado. E Ele cura a causa do pecado. Ele nos muda interiormente. Somos nascidos de Deus. Para terminar, 6º lugar. O perdão de Deus é incomparável em sua garantia. Vai que haja um desentendimento, né, lá entre a Trindade, as 3 pessoas começam a brigar e diz: vamos fazer o seguinte, vamos suspender o perdão para esses pecadores. Vamos mandar todo mundo para o inferno. Pode existir isso? Não, sabe por quê? É a parte final. Parte final. De Miqueias, capítulo 7, último versículo. Diz assim, ó: mostrarás a Jacó a fidelidade, e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Presta atenção, que o perdão de Deus, ele é incomparável em sua garantia, porque ele está firmado na aliança da graça de Deus. E essa aliança, ela é unilateral. Deus nos salva porque Ele quer nos salvar. Deus nos salva porque Ele tem essa vontade de nos salvar. E eu queria chamar a sua atenção, porque Miqueias revela aqui que a aliança da graça, ela é ratificada a nós, pelo menos de 4 maneiras. Ele vai colocar mais um aqui. Aliança da graça, o compromisso de nos salvar, de abençoar, de derramar perdão sobre nós, está firmado na aliança da graça, cujo mediador é Jesus Cristo e cuja base é o seu sacrifício. Seu sacrifício. Essa aliança da graça, ela foi falada por Deus, ela foi escrita por Deus, ela foi selada por Deus, e agora Miqueias vai dizer: as quais também o quê? Jurastes. Você já pensou nisso? Deus, na sua aliança, Ele jura eternamente que vai nos perdoar, que vai exercer misericórdia na minha vida e na sua vida, meu irmão. Eu queria ilustrar isso. Vá lá, por favor, para o Salmo 136. Salmo 136. O título desse Salmo: As misericórdias do Senhor. Quando a gente vai ler esse Salmo, a gente fica chateado. Fica repetindo. Parece samba enredo. São 4 notas e a mesma batida. Esse Salmo 136, ele tem 26 versículos. Se você observar bem, ele começa dizendo: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia, o que dura para sempre. E esse negócio de sua misericórdia dura para sempre, repete 26 vezes. 26 vezes. E essa misericórdia de Deus dura para sempre, que começa na criação, começa na libertação do Egito, começa ou continua no deserto, vai até a monarquia, passa por todos os reis e profetas, e chega a Jesus Cristo, e chega a igreja. E a bênção de Abraão
Quando Deus diz, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, se cumpre na minha vida, na sua vida. Porque esse Deus que prometeu, Ele não pode mentir. Ele jurou, e como não tendo ninguém maior do que Ele jurou a si mesmo. A si mesmo. Hebreus. Essa é a âncora da nossa salvação. Deus jurou a si mesmo. E esse Deus não mente, Ele não pode mentir. Ele é fiel. Ele é fiel. Se a gente compreendesse isso, sabe o que ia acontecer? Os psicólogos, os psiquiatras, os psicanalistas, os conselheiros, estavam tudo desempregados. Se você tiver a compreensão dessa doutrina, desse atributo de Deus, dessa ação de Deus, você não vai ficar aí carregando culpa, gemendo, remoendo pecado. Veja lá em Miqueias, volta um pouquinho, no capítulo 7. Vê comigo o versículo 8 e o versículo 9. Vamos ler juntos? Miqueias 7, 8 e 9, o que é que diz? Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. É agora, meu irmão, é hoje. É hoje. Essas lutas que você tem, essas provações, essas tentações, Deus pode perdoar você. Deus pode trazer você das trevas para a luz. Ele quer restaurar você nessa noite. Eu sei que eu estou pregando aqui para um auditório só de santos, que ninguém tem pecado, ninguém luta contra o pecado. Mas aquele que diz que não tem pecado, é o quê? Mentiroso. E você não pode dizer que tem comunhão com Deus vivendo no pecado, porque Deus é luz. Então hoje é noite de salvação, de restauração. Tá certo? Sabe aqueles pecados que ninguém sabe? Aqueles pecados seus de... Você gosta, você esconde, você disfarça, você nega, você projeta, você dá desculpa. Está aqui a solução. O nosso Deus é incomparável em perdoar você. E esse perdão é exclusivo, é para a sua herança, é para o seu povo, é para nós, para nós. Vamos ficar de pé. Fazer uma pergunta muito simples. Quem precisa, nessa noite, do perdão, da misericórdia e da libertação de Deus, levanta a mão. Bom, levanta logo as duas. Nós precisamos. E o que Deus quer de nós, irmãos, é coração quebrantado e compungido. Isso Ele não vai desprezar. Nada que nós podemos fazer. Nós podemos impressionar a Deus. Mas quando eu boto a boca no pó e digo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a bênção vem. A justiça de Cristo é aplicada. As cadeias são quebradas. As cordas são cortadas. Vamos orar? Senhor Deus, ora para nós aqui, Pai. Não há Deus como o Senhor. Tu és incomparável. Tu és único. O único que tem esse poder para perdoar, para suspender todas as condenações, todas as culpas
que pesam, que pesavam sobre a minha vida, sobre a vida de cada um aqui, sobre a vida do teu povo. Deus, o prazer do Senhor está na misericórdia. E ainda que o Senhor se ire contra nós, e nos disciplina, e nos pune, mas isso é passageiro. Porque mesmo caído, o Senhor ainda nos segura pela mão. O Senhor não nos abandona. E que nesta noite aqui, Senhor, irmãos, filhos teus, que estão precisando de cura, de libertação, de perdão, de purificação, faz isso, Pai. Que o Espírito Santo nos quebrante nessa noite. Que o Espírito Santo nos purifique, nos limpe, nos lave de todo pecado. E que na força do Espírito Santo, na força do Espírito, nós possamos ter uma vida humilde na Tua presença, mas uma vida de santidade na Tua presença. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, Senhor. Guarda os nossos pés da queda. Que os pródigos desta noite possam perceber que o Senhor está indo em direção deles, para abraçá-los, para beijá-los, para honrá-los, para festejar nesta noite, porque esse meu filho estava morto e hoje reviveu. Ele estava perdido, mas foi achado. Ele estava cheio de culpa, mas agora ele está purificado. Coloca no lábio, no coração, o louvor. Restitui a alegria da tua salvação, para que nós possamos dar um testemunho, que as pessoas possam ver também o teu perdão, a tua graça na nossa vida e na vida da igreja. Essa é a nossa oração humilde, em nome de Jesus. Amém.